Olá galera, aqui é o Jober Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para entregar para você o seu passaporte para a fluência. Eu quero falar com você hoje sobre se você tem inteligência para falar inglês. Muitas vezes, quando nós estamos na nossa jornada para falar inglês, a gente se depara com alguns desafios. E o maior desafio que a gente se depara, ainda que isso não esteja presente para a maioria de nós, é a nossa inteligência emocional para falar inglês. Nós temos dois tipos de inteligência. Um tipo de inteligência foi descoberto durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, falava sobre QI, foi dali que nasceu os testes de QI. Eles usavam esses testes de QI para ver se as pessoas tinham algum problema mental antes de entregar uma arma na mão delas, porque senão, ao invés de atirar no inimigo, eles poderiam virar e atirar nos próprios amigos, não é? E esse teste funcionou tão bem que eles acabaram pegando esse teste e utilizando para fazer a medição da inteligência das pessoas. O que foi um grande erro, porque não é possível que alguma coisa que tenha sido criada com a dimensão para separar as pessoas de se elas eram retardadas ou não, pudesse funcionar para depois medir a inteligência das pessoas. Mas esse modelo continuou vigorando no mundo e infelizmente ele ainda vigora em muitos casos nos dias de hoje, até que o Daniel Goleman da Universidade de Harvard, ele cria um novo modelo onde ele fala de QE, que é o quociente de inteligência emocional. Quando a gente olha para isso, e aí a gente começa a descobrir que existem duas forças de inteligências antagônicas. Se você olhar, por exemplo, tem uma matéria na Exame, o título dessa matéria é Contratados pelo QI, que é essa inteligência que está aí reconhecida no mundo, e demitidos pelo QE, que é o quociente de inteligência emocional, que é a inteligência que, no fim das contas, é a que verdadeiramente vai mostrar se as pessoas têm sucesso ou não. Eu poderia passar horas falando nisso, podia fazer um seminário só sobre a importância dessa inteligência. Ter descoberto isso salvou minha vida, não só no processo de me ajudar a falar inglês, mas no processo de me ajudar a construir uma carreira bem-sucedida. Saber que existia uma outra inteligência, que não era a inteligência de QI, mas que é a inteligência que realmente conta. Basicamente, existem testes que mostram isso, se nós temos uma inteligência de QI, uma inteligência de QE. Normalmente nós disponibilizamos esses testes, inclusive, para os alunos da Universidade do Inglês, para que eles tenham a oportunidade de conhecer o nível de estresse, o nível de relacionamento emocional que eles estão enfrentando no processo de falar inglês. Mas, se eu tivesse que falar para você, que não fez o teste, como que você poderia medir o seu nível de inteligência para falar inglês? Se eu chegar aqui e falar para você que eu posso ajudar você a falar inglês, eu posso ajudar você. O que vai aí agora no seu diálogo interno? Coisas como, tá bom, ele não me conhece, ele nem sabe como eu sou. Se ele soubesse o que eu já passei para falar inglês, ele nem ia imaginar. Eu já fiz um curso, 2, 3 e nada deu certo. Então, isso aí não vai funcionar para mim. É esse o seu diálogo? Ou, às vezes, o seu diálogo eu posso te ajudar a falar inglês, você fala, puxa vida, hein? Será que finalmente eu encontrei o método, finalmente eu encontrei a empresa, a escola, a pessoa que vai me ajudar a falar inglês, porque eu estava nessa procura, estava nessa busca. O que nós estamos querendo ver com isso? É se o diálogo interno, o seu diálogo interno, em relação ao inglês, ele é um diálogo enriquecedor ou é um diálogo empobrecedor? Basicamente, em linhas gerais, isso é o que vai determinar como está o seu nível de QE, quociente de inteligência emocional para falar inglês. Basicamente, é isso que vai determinar o seu QE. Mas a boa notícia, e essa é uma notícia maravilhosa, que o QI ele é estático. Basicamente, numa certa altura da vida, esse QI ali na nossa infância, ele foi determinado e não há muita coisa que se possa fazer a respeito, pelo menos que se saiba até os dias de hoje. Já o QE, ele não está limitado. Nós podemos fazer, e essa é a boa notícia, fazer que o nosso QE suba a níveis estratosféricos para que nós resolvamos de uma vez por todas essa questão de falar inglês. Por outro lado, a má notícia é que ele também não é estático.
Se a gente parar de trabalhar, o nosso QI vai abaixando, ele chega até o nosso pé, e aí é a hora que a gente não se sente capaz de falar inglês, é a hora que a gente não se sente capaz de viajar para os Estados Unidos, é a hora que a gente odeia os americanos, a gente odeia a língua inglesa e a gente odeia todas as coisas. Porque tudo isso está relacionado à nossa inteligência emocional. Então, se você me perguntar, Jober, qual é a melhor forma de nós trabalharmos o nosso QI? Vamos dizer que o meu resultado deu negativo. Vamos dizer que a sua pergunta fosse essa. O meu resultado deu negativo. Tá bem. De prático, o que é que você me sugere para que eu trabalhe no meu QI? A melhor coisa que eu vi em todos esses anos é o conceito de pequenas vitórias. Então, o que você precisa? Você precisa de pequenas vitórias durante a sua jornada para falar inglês, e isso vai melhorando a sua crença, vai melhorando o seu acreditar, vai melhorando a sua inteligência emocional para falar inglês, de pequenas em pequenas vitórias. E para isso, então, é uma das coisas que eu recomendo. São 3 coisas, tá? Em primeiro lugar, que você tenha um contato diário com o inglês. Isso te dá essas pequenas vitórias. Segundo lugar, que você tenha a oportunidade de fazer imersões no inglês. E o que eu gosto de falar é que hoje já é possível você fazer imersões na língua inglesa sem sair do Brasil, usando aí o seu computador. Então é só para você saber, porque, como é que eu vou fazer uma imersão? Então esse seria um diálogo empobrecedor, tá bem? Mas isso é possível, né? E então essas 2 coisas, eu teria mais outras coisas para acrescentar, mas aí sairia desse nosso universo. Mas essas 2 coisas é o que nesse momento eu mais recomendaria para que você estivesse tendo as suas pequenas vitórias. É claro que para falar a terceira coisa, para não deixar você, são 3 coisas sempre que eu recomendo. Contato diário, imersão de no mínimo 2 vezes por semana e um método que você saiba que funcione. Porque se você tiver com a sua inteligência emocional correta, se você tiver tudo certinho, mas você estiver estudando com um método que ensina gramática, você vai me desculpar, mas você não vai conseguir falar inglês. Eu falo que a gramática é a maldição do Brasil, tá? Eu falo que ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês, porque a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. Mas, como esse não é o nosso tema aqui hoje, só para deixar presente para você que você ter um método correto, isso também vai fortalecer o seu quociente de inteligência emocional para falar inglês. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar com você, mas eu quero fazer um convite para você. Talvez tenham pessoas que você conheça que estejam passando por esse desafio de se sentirem incapazes de falar inglês. Se uma pessoa se sente incapaz de falar inglês, por qualquer razão, eu sinto que eu não nasci para falar inglês. O problema dela é de inteligência emocional para falar inglês. Então, compartilhe esse vídeo com ela. E se você gostou dessa mensagem, de alguma forma te ajudou, dá um gostei ou dá um like, dependendo de onde você estiver assistindo, se no YouTube, no Face, né? Compartilha com as pessoas que precisam, porque eu acredito de verdade nisso. Eu acredito em implantação, eu acredito que aquilo que nós damos para as pessoas volta para nós 10 vezes no mínimo, tá bem? Então eu acredito nessa plantação, então compartilha isso com as pessoas. Mas eu quero também fazer um convite para você, porque no link aqui abaixo você vai ter a condição de conhecer o nosso trabalho. Eu quero convidar você para conhecer, se você realmente está interessado em falar inglês, está disposto a fazer esse giro, aqui abaixo você vai encontrar um link onde você vai encontrar o manual. Tudo o que faltava para você falar inglês em 8 semanas. Pode ser em 10 semanas ou 6 meses, mas você vai ver. O manual é tudo o que faltava para você falar inglês em 8 semanas. Então, clica aqui, vai conhecer um pouquinho mais desse nosso material. É um material que já ajudou mais de 39.062 pessoas, de acordo com a última contagem, a falar inglês aqui no Brasil, e agora só falta você, tá bem? Então, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.